Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais um dia aqui com vocês no programa Fica em Casa Aprendendo da TV Educação, né? Está aqui para dar para vocês mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio. Falamos de quê? De polinômios. Esse é o nosso assunto aí do nosso quarto período, do quarto bimestre do ano letivo de 2021, né? Estamos já encerrando o ano letivo aí, mas ainda tem muito conteúdo aí para a gente estudar. E esse conteúdo já está, muitas aulas dele já estão disponíveis lá para vocês no canal do YouTube da plataforma Gonçalves Dias. Tá? Então quem já assistiu, reforce, quem não assistiu, assista, para ficar em dia com o conteúdo, é muito importante, não deixar acumular conteúdo, então você assiste para ficar atualizado, e nem está chegando, né? Então vamos lá, vamos comigo. Pessoal, hoje a gente vai falar ainda de divisão de polinômios, né? Está falando desse assunto, e hoje a gente vai falar da divisão de polinômio por um binômio da forma x menos a. Na verdade, nós vamos falar de um teorema, né, que é o teorema do resto, resto de uma divisão de dois polinômios. A gente vai ver como é que a gente pode obter o resto de uma divisão, né, sem precisar efetuar a divisão. Beleza? Que nós chamamos de teorema do resto. Vamos ver o que esse teorema diz, como é que eu posso aplicá-lo na resolução de um problema de um exercício. Belezinha? Então vem comigo. Olha só, teorema do resto. O resto da divisão de um polinômio px por um binômio da forma x menos a, esse a aqui é um número real, né, pertencente aos reais, número constante, é o próprio valor numérico do polinômio para x igual a a. Turma, lembrando o que é valor numérico, né? Nós já tivemos aula aqui só para falar do que é o valor numérico de um polinômio. Tá? Por exemplo, se eu tenho um polinômio, eu quero saber qual o valor numérico daquele polinômio para x igual a 2. Eu vou lá, substituo a variável x por 2. O resultado que eu obtive é o valor numérico. Né? Se esse valor numérico for zero, esse número que eu substituí é chamado de raiz do polinômio. Tá? Nós já falamos disso aí, tem aula falando sobre esse assunto. Então ele fala que o resto dessa divisão é o próprio valor numérico para x igual a a. Para x igual a esse carinha aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Vamos provar que isso é verdade. É um teorema, né? Um teorema é uma propriedade importante, né? Que precisa de uma comprovação. Olha só, beleza. Então, eu vou pegar um polinômio px multiplicado pelo meu dividendo, né? Meu divisor, que no caso vai ser x menos a. Esse x menos a é meu divisor. Né? Esse QX é o resultado, né? Esse aqui é o resto. Vocês sabem lá da divisão que quando eu multiplico, o dividendo vai ser igual a quem? Vai ser igual ao produto do divisor pelo quociente somado com o resto. Certo? Então eu posso dizer que Px igual a x menos a vezes QX mais resto x. Galera, esse resto aqui ele vai ser um número constante. Por que ele vai ser um número constante? Porque esse grau desse polinômio x menos a é um grau 1. Tá? Então, o resto ele vai ter grau 0. Certo? Então, eu posso dizer que esse resto aqui, desse Rx aqui, é 0, porque o grau de x menos a é igual a 1. Então, o resto vai ser o valor de k. Perceba, vamos calcular agora, eu já sei que o resto é k. Vamos calcular o valor numérico para x igual a a. Tá? Porque no teorema ele falou que o valor numérico para x igual a vai ser o próprio resto. Olha só, se você fizer isso, turma, olha, nós temos que px igual a menos a. Né? Estou substituindo né, o x pelo a. Vai ser igual a qx, que é 0, mais o resto que é k. Certo? Estou substituindo aqui o x pelo a. Estou calculando o PA. Ora, turminha, então a gente já viu que esse cara aqui, ó, vai dar 0.
Por que vai dar zero? Porque A menos A é zero. Zero multiplicado pelo QX vai ser zero. Então você vai ter que exatamente o P de A, o valor numérico de A, vai ser igual exatamente ao K. Ó. Comprovando, né, o nosso teorema, que o resto vai ser justamente o valor numérico de A. Certo? Então, se eu tiver aqui o dividendo, tem como eu encontrar o resto apenas substituindo a variável por esse valor aqui. Ó. Certo? Para mostrar mesmo que isso é verdade, vamos fazer um exemplo. Né? Vamos dividir esses dois polinômios, px, por esse binômio que tem esse formato aqui, ó, x menos a. E só serve para o dividendo nesse formato, que esse x aqui está elevado a 1. O que nós vamos fazer? Vamos obter o resto de duas maneiras. Fazendo a divisão, né, que vai dar mais trabalho. E depois a gente vai fazer calculando pelo teorema do resto. Tá? Para ver se realmente isso é verdade. Então vamos dividir o polinômio 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 1. Eu vou dividir esse polinômio por x menos 2. Tá? Nós já aprendemos aqui, tivemos aula de como realiza essa divisão. Tá? Se tiver dúvida, reveja essa aula. Tá? Então vamos lá. Vou dividir aqui o 4x ao cubo por x, né? Primeiro com primeiro sempre. 4x ao cubo por x dá 4x ao quadrado. Né? E aí eu vou multiplicar pelo divisor e mudar o sinal. 4x ao quadrado por x dá 4x ao cubo, vem menos 4x ao cubo. 4x ao quadrado por menos 2 dá menos 8x ao quadrado. Vem mais 8x ao quadrado. Vamos passar a barrinha, né? Aqui. E vamos cortar, ó. Menos 2 com 8 dá 6. X ao quadrado. E vou abaixar o resto do polinômio. Mais x mais 1. Certo? Vamos repetir o processo agora para 6x ao quadrado, né? 6x ao quadrado dividido por x vai dar 6x. Certo? Aí 6x eu multiplico pelos dois termos. 6x multiplicado por x dá 6x ao quadrado. Vem para cá menos 6x ao quadrado. 6x multiplicado por menos 2 dá menos 12x. Vem para cá mais 12x. Certo? Barrinha. E vamos fazer aqui a subtração. 6x ao quadrado cancela com 6x ao quadrado. 12x mais x dá 13x. Abaixa 1. Turminha, para finalizar, ainda dá para dividir, ó, porque esse grau aqui é o mesmo desse. Né? 13x por x dá 13, né? Olha o que acontece. 13 vezes x dá 13x. Vem para cá menos 13x. 13 multiplicado por menos 2 dá menos 26. Vem para cá mais 26. Passa a barra. E vou eliminar. Então, perceba, galera, que sobrou resto 27. O resto da minha divisão, o resto, Rx, foi igual a 27. Ora, vamos encontrar esse 27 usando o teorema do resto. Então, pelo teorema do resto, veja que aqui é menos 2, bastaria eu calcular o valor numérico para x igual a 2. Né? Que muda o sinal. Perceba aqui, ó, menos A, o valor numérico para PA. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou encontrar esse 27 calculando o valor numérico para x igual a 2. Vou calcular aqui o P2. Vou substituir aqui o x pelo 2. Tá? Então, vai ficar 4 vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 2, mais 1. Certo? Então, vamos lá. P2 vai ser igual. Aqui vai ficar 4 vezes 8, menos 2 vezes 4,
mais 2 mais 1. Resolvendo as potências primeiro, né? Lembra lá de expressão numérica lá do fundamental. Então, P2 vai ser igual a 32 menos 8 mais 2 mais 1. 32 menos 8 vai dar quanto? Vai dar 24. 24 mais 2 dá 26. 26 mais 1 dá quanto? Olha o nosso 27, ó. Igualzinho, né? Tá? Agora, perceba o quanto de conta que eu tive aqui que fazer e o quanto de conta que eu tive aqui. Tá? Então, se a questão pedisse o resto, eu não perderia tempo realizando essa divisão. Eu aplicaria o teorema do resto. Calcularia o valor numérico, no caso, para P igual a 2. Né? Se aqui fosse x mais 2, eu teria que calcular para P menos 2. Você muda o sinal. O carinha está aqui. Tá? Perceba que deu o mesmo resultado. Certinho, turminha? Beleza, vamos fazer aqui mais outros exemplos, explorando aí esse teorema, né? Explorando aí o teorema do resto. Tá? Deixa eu apagar aqui essa parte. Né? Então, a gente não faria dessa maneira, a gente aplicaria só para mostrar mesmo para vocês que é verdade. Né? Eu fiz de uma maneira mais trabalhosa. Então, vamos fazer aqui umas questões explorando essa ideia. Ó, determine o valor de K de modo que a divisão do polinômio Px igual a 3x ao quadrado mais x menos 4 pelo polinômio x mais k tenha resto zero, seja uma divisão exata. Tá? Tenha resto zero. Ou seja, que a divisão seja exata. Olha só, pessoal, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema do resto, certo? Como aqui é K, o resto vai ser o valor numérico de P menos K. Como ele está dizendo que resto é zero, quer dizer então que P, o valor numérico de menos K, esse valor numérico é zero. Porque esse aqui é o resto. Tá? O resto é zero. Então ele quer saber o valor de K para que essa divisão seja zero, que essa divisão seja exata. Então, pelo teorema do resto, eu tenho que o P menos K vai ser igual a zero. O que a gente vai fazer? Vamos calcular o P menos K. O que é o P menos K? Você vai no polinômio e vai substituir o x por menos K. Tá? Se eu fizer isso, eu vou ter o quê? 3 multiplicado por menos K ao quadrado, certo? Mais o menos K, menos 4, igual a zero. Certo? Então, vou ter o quê? 3K ao quadrado, 3K ao quadrado, mais com menos dá menos K, menos 4 igual a zero. Para encontrar o valor de K, aí eu preciso resolver, né, a equação do segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara. A gente não vai perder muito tempo aqui mostrando fórmula, porque vocês já sabem, né? Equação do segundo grau, aluno de terceira série já domina, né? Então, é b ao quadrado, menos 4ac, então vai dar 1, menos 1 ao quadrado dá 1. 4 multiplicado por 3 dá 12. 12 multiplicado por menos 4 dá mais 48, né? Aí você tem que o delta é igual a 49. É isso? Na continuação da fórmula de Bhaskara, né, você tem que o K vai ser igual a menos B, né? O B é menos 1, então fica 1, porque menos com menos dá mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7, né? Certo? Sobre 2 multiplicado por A. 2 multiplicado por 3, que dá 6. Né? Então, fica 1 mais ou menos 7 sobre 6. Estou fazendo de forma mais direta a resolução da equação do segundo grau, porque é uma coisa que vocês já estudaram, já sabem bem. Tenho certeza que não tem dúvida em relação a isso. Beleza, vamos calcular aqui os dois valores de K, né, que eu vou chamar de K1 e vou chamar de K2. Porque você tem esse mais, esse menos, né? Para usar o K positivo e o K negativo. Certo? Fazendo isso, nós vamos ter 1 mais 7
dividido por 6. Né? E no K2, que é o outro valor de K, nós temos 1 menos 7 dividido por 6. Certo? Então, 1 mais 7 dá 8, né? Fica 8 dividido por 6. O que você pode fazer aqui é simplificar, né? 8/6 é uma fração que pode ser simplificada. Os alunos sempre perguntam, mas é obrigado a simplificar? É recomendável que se simplifique, porque às vezes você tem uma questão que é uma questão objetiva, e muitas vezes as respostas de fração ela vem na forma simplificada. Tá? Então é sempre interessante que você deixe lá a sua fração simplificada, redutível. Então você vai ter 4/3. Ok? E aqui vamos ter 1 menos 7 dá menos 6, né? Menos 6 dividido por 6, nós temos aí o menos 1. Tá? Então, o valor de K, para que a divisão seja exata, é 4/3 e menos 1. Então, perceba, gente, que nessa questão, a gente utilizou o teorema do resto. Tá? Porque ele quer saber o valor de K, né? Dividir esse cara aqui por esse, para que o resto dê 0. Então, a gente já sabe do teorema que o resto é o valor numérico para x igual a menos k. Veja que aqui está positivo, para cá vem negativo. Muda o sinal. Tá? Não esqueçam disso. Então, esse valor numérico aqui é o resto. Como ele diz que o resto é 0, beleza. Então, P menos K é igual a 0. Vocês, o resto é 5. Então, o valor numérico de menos K é igual a 5 e você procede da mesma forma. Certinho? Beleza, turma. Vamos aqui para mais uma questão. Ele quer saber, galera, uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele quer saber o resto da divisão de x à quinta, x elevado a 35, desculpe, menos 1 por x mais 1. Perceba que é mais uma divisão por um polinômio que tem essa estrutura aqui, ó. Tá? Um polinômio que tem essa estrutura. Olha, então o que a gente já sabe? Se o polinômio é esse aqui, ó, o resto vai ser o valor numérico para x igual a 1? Não, vai ser o valor numérico para x igual a menos 1. Tá? Falei ainda agorinha, ó, que você muda o sinal. Então, se eu quero fazer essa divisão, eu vou fazer o quê? Vou calcular o P de menos 1. Até porque, turma, se você for dividir esse polinômio por esse aqui, vai dar um valor, um cálculo enorme. Porque aqui está o x elevado a 35. Até você dividir por x mais 1 e encontrar esse resto, você desiste de fazer a conta. Mas como eu sei que esse resto é o valor numérico para x igual ao oposto do que está aqui, então eu vou só substituir aqui, ó. Aqui vai ficar menos 1 elevado a 35, menos 1. Como é menos 1, a base, eu só vou analisar o expoente. Se o expoente for par, você vai ter, esse resultado vai ser positivo, porque todo número elevado ao expoente par, ele é positivo. Se o expoente é ímpar, você vai ter o mesmo sinal da base. Tá? Então, o valor de menos 1 elevado a 35 vai ser igual a menos 1. Se fosse elevado a 36, seria mais 1. Você tem que analisar se o expoente é par ou se o expoente é ímpar. Tá? Então, fica P menos 1. Certo? Então, você tem aqui, ó, basta você agora fazer essa conta. Ó. O menos 1 dá quanto? Dá menos 2. Então, a resposta aqui é a letra A. Olha, veja que se eu fosse fazer dividindo, como eu fiz agora, numa questão, aí ia demorar muito tempo. Pelo teorema do resto, eu consegui fazer essa questão de maneira mais rápida, né? Muito menos tempo do que realizando a divisão de fato. Beleza, turminha? Então, na aula de hoje, a gente estudou um pouquinho mais de divisão de polinômios, né? Vimos um teorema bastante importante, que é o teorema do resto. Quando você tem uma divisão, cujo divisor é um polinômio do primeiro grau, um polinômio da forma x menos a, que aí você calcula o valor numérico desse polinômio para encontrar o resto, sem precisar realizar a divisão.
ok? Espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado a todos. Um abraço, até mais.